Todos nós estamos desconfiados dos números da pandemia do coronavírus, da peste chinesa. A gente está vendo vários casos de possíveis fraudes e até de fraudes reais que aconteceram, como aquela que foi demonstrada pela deputada federal Bia Kicis. Foi demonstrado. De fato, todos nós estamos assim um pouco receosos de como a estatística está sendo apurada. E eu tenho várias vezes colocado aqui no canal algumas questões relativamente a isso. Mas não é só no Brasil que isso está acontecendo. Eu quero mostrar para você que está assistindo este vídeo aqui um caso de Nova York. Sim, a cidade de Nova York está com problemas estatísticos, vamos dizer assim, bem complicados. Isso certamente não ganhou a mídia que merecia. Aliás, no Brasil ninguém ouviu falar disso. E a função deste canal é quebrar a barreira do silêncio. É colocar as coisas em perspectiva e mostrar para vocês que nem tudo é o que parece. Veja só este fato que saiu no jornal The New York Times, que de maneira alguma é um jornal pró-Trump, é um jornal direitista, pelo contrário, é um jornal muito mais ligado à área progressista norte-americana. E eles colocaram essa notícia de que o número de mortos em Nova York ultrapassa os 10 mil na contagem revisada do vírus. Essa reportagem fala sobre o fato de que mais de 3.700 pessoas em apenas um dia foram acrescentadas além do necessário, além da realidade na contagem dos mortos do coronavírus. E que no total aproximadamente 10 mil pessoas foram acrescentadas não tendo sido testadas positivas para a peste chinesa. Apenas nesta terça-feira, dia 14, segundo o que foi dado pelas autoridades oficiais da cidade de Nova York, 3.700 mortes ocorreram. Isso depois que as autoridades disseram que agora estão incluindo pessoas que nunca, veja só a palavra, nunca foram testadas positivos para o coronavírus, mas que presumivelmente morreram. Segundo as estatísticas oficiais, os novos números divulgados pelo Departamento de Saúde da cidade elevaram o número de pessoas mortas da cidade de Nova York para mais de 10 mil, o que parece ter aumentado em 17% a contagem total de mortes nos Estados Unidos para mais de 26 mil. Por causa da irresponsabilidade de gestores públicos como o gestor de Nova York, que é um esquerdista, 17% das estatísticas de mortes por coronavírus nos Estados Unidos aumentaram, chegando a mais de 26 mil. Ou seja, desses 26 mil, pelo menos 10 mil não foram testados para o coronavírus, mas entraram na estatística. Esse gráfico que você está vendo aí na sua tela mostra à esquerda as mortes confirmadas oficialmente e à direita os óbitos prováveis, as mortes reais e testadas positivas para o coronavírus. Veja como a curva é mais achatada, como ela tem um pico menos elevado e como o caso não parece ser assim tão hecatômbico, tão forte como a mídia tem dito a respeito de Nova York, comparando já com a Itália. Sim, a cidade de Nova York é uma das mais afetadas nos Estados Unidos, porém 10 mil mortos a mais é muita coisa. E este tipo de comportamento, este tipo de, vamos dizer assim, approach, de abordagem metodológica de contar os mortos não testados, é mais ou menos o que o estado de São Paulo está fazendo. O Dória disse que não, o decreto dele, que ele tinha emitido lá, decreto 64880, uma coisa assim, do dia 20 de março, que dizia, né, ele falou, não, de modo algum os mortos serão contados sem testagem, todos os mortos, sim, testados são por coronavírus e nós não vamos ter problemas de estatística. Porém, no mesmo dia, 20 de março de 2020, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pelo Dória, emitiu no Diário Oficial da União, como você está vendo, uma resolução SSP 26, que dispõe sobre as diretrizes para o manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia Covid-19 no estado de São Paulo. Basicamente, esta resolução diz o seguinte, que se o morto não tiver nenhuma lesão externa, um tiro na cabeça, perdeu uma mão, tomou uma facada, perdeu a cabeça, está todo quebrado, se ele não for também alvo de investigação criminal, penal, etc., esta morte deve ser considerada como potencial Covid-19. Não acredita em mim? Leia aí na resolução do Diário Oficial da União. Está dito lá, considerando que, segundo órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, leia de novo, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais,
deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Vocês entenderam? Qualquer óbito, independentemente da causa de morte, se não tiver lesão externa e não tiver investigação, vai ser considerado potencial portador de Covid-19. Exatamente o que aconteceu no estado de Nova York, em que eles estavam incluindo pessoas, como eu já disse, que nunca testaram positivo para o vírus, mas que presumivelmente morreram do vírus. Ou seja, o que aconteceu em Nova York, onde a informação nos Estados Unidos roda mais livre, as pessoas têm mais acesso, investigam melhor as coisas, têm meios melhores de analisar, potencialmente isso sim está acontecendo no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, onde o Dória está mandando. E agora, o que essas estatísticas infladas têm a ver com tudo? Tem a ver porque são elas que justificam as medidas draconianas dos governos. São essas estatísticas deformadas que justificam as medidas da Câmara dos Deputados em fazer essa PEC maluca, obrigando o governo a dar muito dinheiro. São estas estatísticas, sim, que permitem, por exemplo, que negócios pequenos, microempreendedores individuais e médios empresários, por exemplo, que contribuem para a União, ou seja, para o governo federal, para o governo, em suma, do Bolsonaro e não para os estados, faz com que esses pequenos empresários não trabalhem e não contribuam. A União deixa de receber. O Estado recebe porque as indústrias, muitas delas ainda continuam funcionando. Os estados estão isentos de pagar a sua dívida com a União, que são bilhões de reais, e agora também eles vão receber dinheiro do governo. Ou seja, é um método de você alisar e pagar uma dívida e um problema crônico, resolver o problema financeiro dos estados que se arrastava por muito tempo, quebrar o governo federal, enfraquecer o governo e, em última análise, sim, forçar, quem sabe, até uma retirada do governo que eles vão chamar de incompetência. Eu já disse isso, o dinheiro que a União, que o governo federal está gastando para conter os problemas econômico-humanitários do coronavírus, irá chegar praticamente ao valor que a reforma da Previdência economizaria em 10 anos. Isto em apenas, 3 ou no máximo 4 meses. O dinheiro que nós lutamos, fomos às ruas para passar a reforma da Previdência, está sendo gasto principalmente em função de estatísticas deformadas e números que estão sendo contabilizados de maneira errada, como no estado de Nova York e como mostrei para vocês a partir da resolução do governador João Dória, ou como nós chamamos, o Dita Dória. Percebem como a arma funciona? Percebem como estatísticas deformadas embasam e dão fundamento para decisões completamente erradas? Ciência feita nas coxas é má ciência. Ciência feita às pressas é má ciência. E fatos não checados por fontes idôneas também geram problema. E governadores, prefeitos e deputados e senadores estão se aproveitando deste caos, dessas estatísticas deformadas para cavar capital político e para enfraquecer seus inimigos, como o atual presidente. Ficou clara a situação? Você entendeu? Repasse este vídeo para frente, para que as pessoas entendam a dimensão do problema que nós estamos vivendo e que estatísticas deformadas servem como fundamento para fazer política infernal, diabólica, que não tem ajudado em nada o povo.